Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse período de oração, esse momento, meu Deus, de estar diante da tua presença. A tua palavra diz que nós temos livre acesso, meu Deus, para estar no trono da graça, trono de amor, perdão. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu queria estar dando oportunidade para o irmão Ney, que está fazendo a leitura da palavra. Saudações irmãos na paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 14. Iremos fazer a leitura de maneira alternada. Efésios, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 14, de maneira alternada. Amém? Amém. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, e oferece sacrifício a Deus em cheio do lar. mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, Nem torpeza, nem paranoíce, nem chafarice, que não convém, mas antes ação de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idolatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, Porque noutro tempo ireis trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como os filhos da luz. porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, Aprovando o que é agradável ao Senhor. e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto até dizer vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta o que dorme, e levanta aquele de mortos, e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Pai amado, Deus de graça, a Ti rendemos, meu Senhor, gratidão esta noite em Tua presença, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para Te adorar, para Te exaltar, para prestar louvores, Pai, em Teu nome. Senhor, meu Deus, abençoa cada um dos Teus filhos que se faz presente diante da Tua casa. Abençoa, meu Senhor, os Teus filhos que ainda terão oportunidade no louvor, na palavra. Que o Teu Espírito Santo venha ensinar a Tua igreja, Senhor, mais uma vez, Pai. Ministra aquilo que é segundo a Tua vontade. Nos orienta, nos ensina. Fala, Pai, aquilo que o Senhor quer nos passar, Pai. Que tudo seja segundo a Tua vontade. Que nós venhamos sair daqui mais cheios, mais regozijados com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, mais alegres, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Esta é a nossa oração que fazemos em Tua presença. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Podeis assentar. Estamos dando a oportunidade para a irmã Suziane, ela está tomando um Senhor enquanto a gente agora.
a Deus com nossos dízimos e ofertas. Glória a Deus. Logo em seguida, depois do hino, o pastor já está com a oportunidade para ministrar a palavra. Já que ele está agradecendo a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Saúde a amada igreja na paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, glória! Que seja feita a vontade do Senhor. Amém, Deus. Eu nunca poderei retribuir nem 1% desse grande amor. Lembro bem do que já fez por mim. Maravilhosa graça me alcançou, mesmo sendo Deus grande como é, despiu de sua glória e me encontrou. O autor da fé suportou a dor por me
está dentro, diga amém. Amém. Fique em pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Juízes. Juízes. Depois de Josué. Juízes, capítulo de número 13. Eu pedindo a palavra do Senhor, Ele só me direcionou nesta passagem. Juízes, depois de Josué, Juízes, capítulo 13, o versículo de número 24. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Juízes capítulo 13, versículo 24. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Vamos ler junto? Uma só voz, 1, 2, 3. Depois teve esta mulher e chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Sente, por favor. Eu quero a sua atenção neste momento para algo que o Senhor vai nos ensinar, porque muitas vezes a gente quer algo novo, né? Mas o Senhor sempre Ele tem nos orientado através da sua palavra de como devemos viver na sua presença. E todos nós somos cientes disto, conscientes disto, como igreja do Senhor. Quando nós olhamos aqui em Juízes, nós vemos que o Senhor Ele tinha feito uma promessa há muito tempo atrás, que é introduzir o povo de Israel a uma terra que manava leite e mel. Só que o povo de Israel, eles tinham vencido muitas batalhas, Deus tinha dado vitória para eles. É tanto que Deus sempre levantava um homem, alguém, para livrar Israel. E não foi diferente com a vida de Moisés. Deus levantou Moisés para libertar Israel do Egito. E em seguida, quando foi entronizado o povo de Israel na terra de Canaã, Deus levantou Josué. E nós sabemos muito bem deste fato que aconteceu com Israel. Mas quando Josué ele faleceu, Deus levantou juízes para conduzir o povo. Só que quando Josué ele falece, o povo ele começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então Israel tinha sempre um declínio espiritual, porque o primeiro declínio de Israel não era político nem econômico, era primeiro espiritual. Porque Israel se inclinava para adorar outros deuses, para se misturar com outro povo. E Israel sempre teve essa inclinação, essa facilidade de inclinar o coração para a idolatria. É tanto que o Ney leu aí Efésios 5, não é isso? E falou sobre a idolatria, os idólatras. Então Israel tinha sempre essa inclinação. E isso é da natureza humana. Todos nós temos uma inclinação. Agora depende para qual forma nós vamos inclinar o nosso coração.
O povo de Israel tinha recebido mandamentos, então eles tinham uma direção para seguir, eles tinham um caminho para prosseguir, porque Deus, através de Moisés, deu as diretrizes, os preceitos, as leis, os mandamentos. Então Israel tinha um caminho a prosseguir. Não era um povo alheio, não era um povo abandonado, era um povo que servia a um Deus vivo, que tinha mostrado através dos sinais, prodígios e maravilhas. Porém, é um povo formado por seres humanos, que tem seus declínios, tem as suas fragilidades, tem os seus desejos, as suas vontades. E o povo, ele, mesmo sendo conduzido por Moisés, depois por Josué, em si foi sendo conduzido por outros juízes, como nós vemos aqui no capítulo 13, nós vemos que Israel, ele começou a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Porém, quando nós olhamos no capítulo 12, nós vemos no versículo de número 8 de Juízes, nós vemos que a Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer assim: e depois dele julgou a Israel Jobsã de Belém, e tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas por fora, e 30 filhas trouxeram de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Ibissã, Elon, Abidom foram juízes de Israel. Porém, quando nós vemos no capítulo 13, o versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Deus sempre terá o cuidado com o seu povo. Mas a única coisa que Deus ele não vai mudar é o seu padrão de santidade. Então Israel sabia que tinha que viver esse padrão de santidade diante de Deus. Mas mesmo Deus levantando homens, juízes, quando esses homens morriam, o povo de Israel se inclinava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí Deus ele vai e resolve fazer algo diferente. Aí quando a gente olha lá no capítulo 14, eu creio que você esteja acompanhando a sua Bíblia, você vai ver que Deus ele levantou Sansão. É tanto que o Senhor ele vai dizer, ele envia um anjo e diz a forma que a mãe tem que cuidar do filho. Fala também com o pai, que ele não poderia se misturar com bebida forte, vinho e nada imundo, porque Deus o tinha chamado na vida de Sansão como nazireu, separado. Eu vejo aqui na palavra de Deus que Deus ele levantou homens diferentes, padrões diferentes, para poder conduzir o povo a uma vida que agradasse aos olhos de Deus. Então ele levantou homens para ser exemplo do povo, ser testemunho do povo. É tanto que um dos maiores exemplos no Antigo Testamento de líder foi Moisés. Mas mesmo assim o povo se inclinava à idolatria, se inclinava a fazer coisas maus aos olhos de Deus. E Deus resolveu levantar um juiz diferenciado,
Um juiz que do ventre da mãe já era separado. Porque a própria palavra de Deus vai falar sobre isto. E nós vemos que no capítulo 13, do versículo 5 na sua Bíblia, vai estar escrito assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Porque Israel estava ali dominado pelos filisteus já há 40 anos. Irmãos, uma coisa que Deus ele não consegue suportar, uma coisa que Deus ele não consegue suportar, é impressionante. Como Deus ele é amor. O que ele não consegue suportar é quando o seu povo pede compaixão e misericórdia a ele. Ele olha com um olhar diferente. É tanto que quando o povo tem essa atitude diante de Deus, Deus muda o que ele disse que ia fazer. Quantas vezes nós vemos na Bíblia que Deus, no Antigo Testamento, disse que ia destruir o povo, mas quando o povo se arrependia, Deus mudava, porque nosso Deus é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia. Então ele viu o povo de Israel ali durante 40 anos, e no final dos 40 anos o povo de Israel estava pedindo misericórdia e compaixão a Deus. Aí Deus vai e prepara tudo para livrar Israel da mão dos filisteus. E assim Deus sempre tem feito. Só que destes homens que Deus levantou, parou em só um. E esse um que Deus levantou, até hoje está vivo. E ele é eterno, para resolver todo o problema na humanidade. E esse homem se chama Jesus Cristo. Deus olhou do céu e disse: rapaz, eu a fim de tudo levantei sacerdote, levantei profetas, levantei juízes, mas todos eles falharam, não conseguiram manter uma vida que me agradasse. Então Deus olhou e disse: não, tudo que eles fazem não tem resultado no final. Eu vou levantar um que tem resultado eterno. E esse não vai ser gerado do pecado, vai ser pelo poder do Espírito. Sacrifício perfeito. Mas Sansão, ele foi levantado para libertar o povo das mãos dos filisteus. Deus preparou Sansão no ventre da mãe para ser o homem que ia livrar Israel dos filisteus. Então, no capítulo 13, versículo 5, Deus queria que Sansão fosse nazireu e que, seguindo seus elevados padrões, Sansão fosse um notável exemplo de vida e testemunho para o seu povo. O que eu acho lindo é que o Senhor, você é um Deus perfeito como Ele é. Ele levantou Cristo como sacrifício perfeito para nos dar direito de reconciliação com o Pai. Através de Cristo, nós temos um acesso direto ao trono de Deus. Nós temos direito de vida eterna através de Cristo. Só que Deus ainda continua levantando homens e mulheres
para os seus planos e propósitos. O plano e o propósito de salvação foi Cristo. Ele selou na cruz. Ele deu amém na cruz. Ele disse: está consumado na cruz. Então já foi decretado por Deus. Ele cumpriu a sua missão de salvação para nós e para todos aqueles que se arrependem e servem ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Mas Deus ainda continua levantando homens e mulheres para o seu plano e propósito na terra. Eu acho lindo esta parte de Deus, porque através desses homens e mulheres que Deus levanta nos dias de hoje, para ser exemplo e testemunho do seu povo, do povo de Deus. E o que eu acho mais lindo é que o Senhor levanta, ainda levanta cheio do seu Espírito. Era o que Deus queria que Sansão fosse. Deus preparou Sansão. É tanto que a Bíblia vai dizer no texto que a gente leu, no 24, versículo 24, que o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então a bênção de Deus na vida de Sansão foi algo determinado por Deus. Meu Deus, tem coisas nas nossas vidas que já foram determinadas por Deus. Se Deus determinou você ser abençoado, acabou, irmão. O único que pode atrapalhar essa bênção na minha e na sua vida é eu e você mesmo. Porque o único que atrapalhou as bênçãos que deu na vida de Sansão foi o próprio Sansão. Não foi os filisteus. Não foi a mãe dele, nem o pai. Foi o próprio Sansão, que não valorizou as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Agora imagina, irmãos, Deus pega uma criança sendo formada no ventre da mãe e já diz: ó, te chamei para ser nazireu, te chamei para livrar o meu povo das mãos dos filisteus, eu te chamei para tu ser cheio do meu Espírito. E eu meditando, o Senhor me deu 4 pontos em questão da vida de Sansão, daquilo que Sansão ele desperdiçou, mesmo Deus determinando a bênção sobre ele, mesmo ele sendo um homem abençoado por Deus, mesmo ele sendo chamado por Deus, mesmo ele sendo cheio do Espírito. Mas Sansão, a primeira coisa, Sansão fez aquilo que agradava aos olhos dele. Versículo 1 a 3 do capítulo de número 13. Perdão, do capítulo 14, versículo 1 a 13. Capítulo 14, versículo 1 a 3. Ao que diz: desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, versículo 2, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo,
para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada o que, irmãos? O maior problema de Israel era que Israel desagradava a Deus, diante dos olhos de Deus. Sansão recebeu tudo de bênção de Deus. Sansão foi chamado, separado de Deus, exclusivo para Deus, para executar um plano, um propósito que Deus tinha estabelecido. E Deus declarou em abençoar Sansão. Então as bênçãos de Deus estavam sobre Sansão. Mas a intenção de Sansão não era agradar aos olhos de Deus, era agradar aos seus próprios olhos. E eu meditando, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Hoje em dia não é diferente. Nós, como povo de Deus, nós, como escolhidos de Deus, que Deus tem um plano e um propósito através de nossas vidas para executar na terra. Eu e você, nós temos o Espírito Santo. Hoje nós somos abençoados por Deus. Mas muitas vezes nós queremos fazer o que está aos nossos olhos, o que agrada aos nossos olhos. E o inimigo de nossas almas tem trabalhado contra nós, para que nós venhamos ficar seduzidos e encantados pelos olhos. E muita gente não para perguntar para o seu Senhor: isso agrada aos teus olhos o que eu estou olhando? Porque o problema de Israel foi desagradar a Deus aos olhos de Deus, pelas atitudes de Israel. Porque todas as nossas atitudes, Deus está nos vendo. Independente de onde nós estejamos, Deus está nos vendo. Aleluia. O homem nem tudo vê, mas Deus tudo vê. Então Deus estava olhando a atitude de Sansão. Não era só o pai e a mãe de Sansão, mas Deus estava observando as atitudes de Sansão pelo olhar. Irmãos, nós somos seres humanos. Sansão tinha tudo para fazer certo, porque primeiro Sansão foi escolhido no ventre da mãe. Segundo, Sansão recebeu a bênção de Deus. Terceiro, Sansão tinha o Espírito Santo em sua vida. Nos atos que era para acontecimento, a Bíblia diz que o Espírito se apoderava de Sansão. Só que Sansão ele não entendeu. Por quê? Porque os olhos dele estavam corrompidos. Olha só, irmãos. Segundo, você está entendendo aí? Deixa Deus falar com a gente. Muita gente diz assim: isso aí está servindo para mim. Não sei o que pensa. Porque tudo que a gente ouve e guarda no coração, amanhã a gente pode precisar dela. Porque enquanto nós estivermos na terra, o inimigo vai querer seduzir e encantar a nossa visão. Não existe esse negócio de santo, santo para sempre.
Não existe esse negócio ainda na terra, cheio do Espírito para sempre. Ah, meus olhos já são purificados. Enquanto estiver na terra, cuidado. Porque o salmista, ele declarou isso, que não colocava nada impuro diante dos seus. O que foi que aconteceu? Davi caiu por causa do olhar. Então, enquanto nós estivermos na terra, nós somos passivos de desagradar aos olhos de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele sempre diz: vigiai e orai. Tem uma parte que diz: olhai, vigiai e orai. Então nós temos que ter o maior cuidado. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele crente que já corrompeu a sua visão para Satanás, não faz efeito nenhum. Ele já está cego espiritualmente. Para Satanás ele não vai fazer efeito nenhum. Mas aquele que ainda está com a visão aberta, aquele que ainda está agradando aos olhos de Deus, Satanás está trabalhando para cegar esta pessoa. Você já observou que os escândalos que estão surgindo são as armadilhas que o diabo está colocando e muitos estão caindo? Você sabia que nossos olhos olham coisas que às vezes nem existem? Mas pelos olhos do entendimento, que é outra parte interna, tem os nossos olhos físicos e tem os olhos do nosso entendimento. Aleluia, Deus. Que é aquilo que nós entendemos através dos olhos. Porque tudo que nós vemos com os olhos físicos vai para o nosso entendimento, fica guardado. Tem coisa na nossa vida que a gente viu há anos atrás, mas está aqui guardado. E muitas vezes o inimigo quer trazer o que a gente olhou lá atrás, trazer para o presente para nos acusar. É assim ou não é? Então Sansão, ele se deixou levar por causa dos olhos. Ele fez conforme o que agradava aos seus olhos. Segundo, Sansão fazia a sua própria vontade. Sansão fazia a sua própria vontade. Muitas vezes nós não paramos no texto. Muitas vezes a gente para no texto, vai para o contexto, mas a gente não medita. E quando a gente vai meditar, a gente vê que Sansão sabia por qual propósito que ele estava ali. Ele sabia porque seus pais contaram para ele. Então Sansão sabia que estava ali para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E Sansão, ele estava querendo se misturar com os filisteus. É uma das coisas que Deus ele não quer com o seu povo, é mistura. Deus nunca aprovou mistura. Deus sempre aprovou pureza, santidade. Aí tem uma parte aqui que foi da vontade de Deus que Sansão tivesse esse relacionamento com os filisteus. Mas sabe por quê? Deus, eu fui meditando e o Senhor foi me falando. Porque o coração de Sansão já se inclinava. O coração de Sansão já tinha se corrompido. Quem que lembra de Faraó lá no início? Que Deus disse assim: ó,
eu te levantei para esse propósito. Mas por quê? Porque Deus viu o coração de Faraó, um coração mau, um coração perverso. Então foi uma maneira de Deus livrar o povo, porque o projeto e o plano que ele fez, levantou, não quis executar. Então Deus pegou, porque o plano de Deus era livrar Israel dos filisteus. Ei, irmão, nós estamos muito por fora do rei. Às vezes Deus nos usa, Deus quer fazer algo através de nós. E muita gente acha que é méritos nossos. Deus nos levantou para um plano que Ele quer executar. Nós fazemos parte do plano. Nós não somos o dono do plano. Não foi nós que demos a ideia para Deus fazer o plano. Nós fazemos parte do plano. Que parte é essa? Nós somos o instrumento que Deus quer usar para executar o plano. Só isso. E tem situação na nossa vida que, por causa da dureza do nosso coração, Deus mesmo assim executa o plano. Sansão não se firmou na palavra. Sansão quis fazer sua própria vontade. Ele não se firmou na palavra de Deus. Demonstrou falta de interesse e desrespeito para com os mandamentos de Deus. Desprezou totalmente a lei de Deus quanto ao casamento misto. Eu acho, olha só o nível que Sansão entrou, irmãos. Sansão, ele pegou uma prostituta, teve relação com ela, em seguida já foi atrás de Dalila. Está escrito, fazer igual o Pinto. Olhe para você mesmo e diga assim: eu não posso e nem devo confiar em mim mesmo. Você já viu aquele ditado que aquela pessoa que muito fala, finda não fazendo nada? Agora imagina o cenário da época de Sansão. Entra nesse cenário. Como é que não era Sansão? Se o coração dele era assim, imagine como não era Sansão. Se achava, né? Pegou 300 raposas, amarrou de não sei quanto aí, tocou fogo nas bichas, meteu fogo na lavoura dos filisteus, aí vai lá pegar uma queixada fresca de jumento, mata 1000 homens. Imagina, quem é que você achava, hein? Eu sou o cara. Quem vai se meter comigo? Quem que vai entrar comigo? Só que ele esqueceu que ele não nasceu para isso. Ele nasceu com um plano, um propósito. Qual era? Livrar Israel dos filisteus. Eu acho lindo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque as pessoas queriam tirar Jesus do propósito, do plano. O Senhor dizia assim: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para executar o que Ele mandou fazer. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus do início até o fim, Ele sabia que tinha que ir para a cruz. Ele não mudou, Ele não inventou. Ele executou o plano que Deus Pai tinha estabelecido através da vida dele. Sansão somente tinha que fazer isto: libertar o povo de Israel dos filisteus. Mas olha a salada que Sansão fez. Porque primeiro
quis fazer o que estava agradável aos seus olhos. E segundo, quis fazer a sua própria vontade. Deu lá em Êxodo 34, versículo 16, o Senhor estabeleceu algo. E disse, tome as mulheres das suas filhas para os teus filhos. Deus não queria mistura. Aí o que acontece? Sansão vai lá e quer casar com uma mulher filisteia, uma incircuncisa. Você está entendendo o que Deus está nos ensinando nesta noite? Cuidado com nossos olhos, cuidado com a nossa vontade. Não deixe ninguém mudar o que Deus estabeleceu para você. Vá até o final. Qual a primeira coisa que Deus estabeleceu para mim e para você no dia de hoje? A nossa salvação. Não deixe ninguém mudar este propósito de Deus na sua vida. Não deixe ninguém mudar ou contaminar você, mas continue no propósito da salvação. Não deixe ninguém tirar você da cruz. Não deixe ninguém tirar você de carregar a sua cruz. Continue carregando até o final dela. Porque este é o plano de Deus, o propósito de Deus é que todo homem seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade. Não podemos. Fora o propósito que Deus tem para nós de chamada. Você já sabe qual é a sua chamada? Sei não. E você já sabe. Nós já sabemos o que temos que fazer? Então precisamos executar. Está escrito. Francisco Pinto? E muitas vezes nós deixamos o nosso olhar desagradar a Deus. Eu não estou falando em coisas pornográficas, não, irmãos, em si. Eu estou falando daquilo que a gente olha e não faz, desagrada a Deus. Eu olho, aí eu faço que nem o levita e o sacerdote. Mas nós temos que fazer que nem o samaritano. Olhar, e desse olhar o Senhor venha ver que Ele está se agradando do nosso olhar. Amém? Terceiro, primeiro que é Sansão o quê? E segundo, a sua própria vontade. Terceiro, Sansão vivia os seus próprios desejos. Primeiro, ele agradava os próprios olhos, aquilo que ele achava que era bom, ele fazia. Segundo, na sua própria vontade, aquilo que ele achava que a vontade dele prevalecia, ele fazia. Agora Sansão vive os seus próprios desejos. Sansão decidiu liberar suas emoções e atender seus desejos de maneira desagradável a Deus. Juízes capítulo 16. Passa só lá nos capítulos aí. O versículo 1 e o 4. E foi Sansão a Gaza e viu, olha de novo olhando, ali o que é uma mulher, e entrou a ela. Aí o 4. E depois disto aconteceu que afeiçoou-se, ou afeiçoou a uma mulher, ou gostou desta mulher do vale de Sucote. Não, Soreque. Do vale de Soreque.
que ele foi entregue nas mãos dos filisteus. Agora imagine, irmãos, o que é que Sansão tinha de dizer para os filisteus se eles adivinhassem o enigma? Ele dizia qual era o enigma. Será que o cara estava se achando ou não estava? O cara estava se achando, porque tinha esse poder. Aí ele vai achar, achando que os desejos dele eram mais importantes. E ele foi satisfazer o desejo dele. E nós sabemos da história que aconteceu com Sansão. Eu lhe digo, Deus é Deus de misericórdia, não é de compaixão. Que ele pediu mais uma chance. Sansão era para ter feito aquilo que era para ser feito no final, era para ter feito no início. Deus levantou Sansão para destruir os filisteus. Como Deus disse para Samuel dizer para Saul: vai lá, mata Agag, tudo, menino, mulher, fazenda, tudo, toca fogo em tudo, queima tudo. Não deixa ninguém, porque mal fez ele ao meu povo. Sansão era para ter feito isso, era para ter destruído os filisteus, mas não, ele foi se misturar. Por quê? Porque estava corrompido nos seus olhos, estava corrompido em sua própria vontade e nos seus próprios desejos. Glória a Deus. Nós temos que ter maior cuidado com isso, senão nós ficamos amarrados nas mãos do inimigo. Quarto e último, e eu encerro. Primeiro, Sansão fez o que agradava aos seus olhos. Segundo, Sansão fez a sua própria vontade. Terceiro, Sansão fez o quê? Seus próprios desejos. Quarto, Sansão se aproveitou dos dons para o seu interesse. Sansão achou que era o cara, ele poderia pegar a mulher que ele quisesse, podia fazer o que ele quisesse. Sansão, visando ao seu proveito e vantagens pessoais, menosprezou os dons e o poder que Deus lhe concedeu. O que eu e você recebemos de Deus é algo inestimável. Primeiro, o que nós recebemos de Deus foi o seu Espírito. Muitos de nós não estamos entendendo o que é os dons do Espírito. Muitos de nós estão achando que é só enterrar e acabou, ficou por isso mesmo. Deus vai cobrar um dia. Sansão tinha os dons, esse dom de poder, mas ele menosprezou por causa dos seus olhos, vontade e desejos. É nessas horas que a gente queria uma multidão para estar ouvindo essa mensagem. Mas você que está nos acompanhando no YouTube, guarde esta palavra no seu coração. E se for preciso, fale aos ouvidos daquele que tem ouvido para ouvir. Porque Jesus está voltando em breve, ele vai retornar. Concluindo, Deus muito teria realizado através de Sansão. Deus tinha realizado muitas coisas maiores através de Sansão, se este tivesse sido fiel à sua chamada
e totalmente dedicado aos propósitos de Deus para a sua vida como libertador escolhido de Israel. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos que valorizar o que Deus nos deu. E a gente só valoriza executando. É o que eu sempre falo: não se acomode, não aceite a sua vida espiritual estagnada, não. Busque crescer em relacionamento com o Senhor, em comunhão com o Senhor. Você vai ver que o Espírito Santo vai te conduzir a executar o plano de Deus. Ele não é o vosso pastor que está aqui que vai dar a direção para você executar, não. É o Espírito Santo, através da minha vida, pela palavra, mas também o Espírito Santo direto falando com você. Porque Ele é o único que vai nos dizer como devemos executar o plano de Deus na terra. É Ele que vai nos ensinar a usar os dons, as armas, as armaduras de Deus. É Ele que vai liberar este poder em nós. Por isso que nós precisamos agradar a Deus em tudo, diz a palavra. Quando eu e você achamos que está tudo bem, nós devemos orar ao Senhor e dizer: Senhor, o que é que está acontecendo? As águas estão muito paradas. Irmão, qual é a melhor água? A água corrente ou a água parada? Qual é? Corrente. Porque a água corrente, ela não cria lodo, ela não cria relva. Mas a água parada é água de açude. Tudo que é bicho se arroja nela. Mas a água corrente não. Ele sai levando tudo que é para levar. Você está entendendo? Precisamos ser água corrente. Para que o Espírito Santo venha nos levar às águas profundas dele, do tornozelo ao joelho, ao tórax e ao pescoço. Mergulhar nas águas do Espírito, se aprofundar nas águas do Espírito. Ah, irmão, vou começar hoje, amanhã já estou cheio até o osso. Não. É processo. E muitas vezes dói o processo. Porque o que é ruim tem que ser arrancado. E o que predomina tem que ser dominado. Que é a nossa carne. Para que o Espírito Santo venha ter a liberdade em nossas vidas. Fique em pé, por favor. Eu quero fazer uma oração. E esta oração quero direcionar ao Senhor em prol da sua vida. Deus, Ele quer executar o seu plano através de nós, irmãos. Irmãos, é para nós sorrirmos. Sabe por quê? Porque a salvação o Senhor nos deu. Glória a Deus. Está em Cristo. Aleluia. Não vai para o céu quem não quer. Mas o plano, a chamada, o propósito, é nós que temos que decidir. Glória a Deus. Deus fez o que tinha que ser feito. Deus nos deu o que precisa ser dado. Agora Deus olha para nós e conta comigo e com você, para nós dizermos: aqui estou, Senhor, executa o teu plano e o teu propósito. Estou aqui para te servir e fazer a tua vontade. Aleluia, meu Deus. Deus não nos chamou, irmão, para ser um povo desanimado espiritualmente. Deus nos chamou para ser um povo fervoroso espiritualmente. Eu quero orar por você.
que a partir de hoje, você vai orar mais intensificado neste propósito. Até porque nós estamos num propósito em prol da nossa vida espiritual. Outra hora eu ficava triste, porque a vontade da gente é que todos estejam. Mas aí vai de cada um. Eu não vou ser Moisés. Eu aprendi com Moisés para não ser igual a Moisés. Eu não vou ferir a santidade do meu Deus. Eu não vou ferir a santidade do meu Jesus. Eu não vou. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. O que eu puder lutar junto com você, eu vou lutar. Mas eu não vou te obrigar a ter um relacionamento com o Espírito Santo. É você mesmo. Amém, Jesus. É você que vai decidir se você quer que Deus execute esse plano na sua vida e através da sua vida. É você que vai decidir isso. Amém? Põe a mão no seu coração, por favor, se você quiser. Eu quero orar por você nesta noite.